Olá para você. Você de vez em quando faz aquela pergunta bem assim: falta muito para os humilhados serem exaltados? Às vezes a gente passa tanta coisa, né, gente? A gente é humilhado, às vezes a gente é pisado. Como dizem por aí, come o pão que o diabo amassou, né? Na linguagem popular. Mas a gente às vezes passa uns perrengues e parece que nada acontece, né? E eu não sei vocês, eu já me fiz essa pergunta algumas vezes. E é muito interessante que quando a gente faz essa pergunta, eu me lembro de José, a leitura que a gente está fazendo aqui. Então hoje nós vamos poder tirar algumas lições muito legais, muito interessantes sobre falta muito para Deus mudar a nossa história. Fica até o final do vídeo, vamos ver o que Deus tem para a gente hoje. E não saia sem refletir a palavra, sem ver o que você pode aprender e aplicar na sua vida hoje. Olá para você, eu sou a Jaque, você é muito bem-vinda aqui ao canal. Esse canal foi criado com muito carinho como um canal de leitura da Palavra de Deus, uma leitura diária, onde a gente pode todo dia aqui ler um pouquinho, separar ali um momento ali do dia. E a ideia é inspirar você a todo dia ler a Palavra de Deus, aprender alguma coisinha, por menor que seja, né? Mas aprender alguma coisa e aplicar na sua vida. Esse canal ele tem esse intuito de trazer crescimento espiritual, um crescimento pessoal, emocional, porque a palavra de Deus ela é viva e existem estudos, inclusive, que à medida que nós lemos a palavra de Deus traz N benefícios para a gente. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso. E é muito legal que à medida que a gente vai lendo a palavra de Deus aos pouquinhos e criando esse hábito em nós, ela traz vida em nós, ela traz ânimo, ela traz certeza, ela traz esperança. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tem curiosidade de saber como que é ler a Bíblia todo dia, o que está escrito nela, né? Então esse canal é para você e você pode se inscrever nele, ativa aí as notificações para você não perder nenhum aviso. De sábados também tem alguns vídeos assim com temas diferentes da leitura que a gente faz, então você é muito bem-vindo aqui. Antes da leitura, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo. Vamos pedir a Deus sabedoria para o tema que Ele tem hoje para a gente. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que fale conosco, nos dê sabedoria e entendimento na leitura de hoje. Abra nossa mente para que possamos entender, ó Deus, a Tua palavra. Ó Deus, abrimos o nosso coração, estamos abertos para aquilo que o Senhor tem para nós. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e fale conosco, Senhor. Nos ensina, Pai, de um jeito que possamos aprender, Pai. Nos ensina de um jeito que possamos entender a Tua palavra e aplicar na nossa vida. Que através dela nós sejamos transformados totalmente, Senhor. E que a Tua palavra produza em nós um coração obediente, um coração ensinável, um coração amoroso e perdoador. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amigos. Então a palavra de Deus hoje está escrito em Gênesis 41. Vai lá, pega a sua Bíblia, não esquece, pega lá rapidinho, não deixa ela aberta lá na sala, no quarto, no Salmos 23, 91. Traz a tua Bíblia para cá na versão que você tem, ou liga ali o celular e garanta que ele tem bateria para acompanhar a leitura até o final. E vamos ler juntos a porção que Deus tem para nós hoje. E está escrito bem assim. Passados 2 anos inteiros, o faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Então subiram do rio 7 vacas, bonitas e gordas, que foram pastar no meio dos juncos. Depois delas subiram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que pararam junto às outras vacas, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras devoraram as 7 bonitas e gordas, e o faraó acordou. Depois ele voltou a dormir e tornou a sonhar. 7 espigas cheias e boas brotaram de um mesmo pé. Depois delas brotaram 7 espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental. Então as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias, e o faraó acordou. Tinha sido um sonho. Pela manhã o seu espírito estava perturbado, por isso mandou chamar todos os adivinhos e sábios do Egito. O faraó contou-lhes os sonhos, mas não havia quem os interpretasse para ele.
Então o copeiro-mor falou ao faraó: lembro-me hoje das minhas faltas. Quando o faraó estava muito indignado com seus subordinados e mandou-me à prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, eu e ele tivemos um sonho na mesma noite. Sonhamos cada um seu sonho e cada sonho com a sua interpretação. Um rapaz hebreu, servo do capitão da guarda, estava ali conosco. Contamos a eles os nossos sonhos e ele os interpretou para nós, e cada um conforme o seu sonho. E aconteceu conforme a sua interpretação. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair rapidamente da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou ao faraó. E o faraó disse a José: eu tive um sonho e não há quem o interprete. Porém, ouvi dizer que, quando ouves contar um sonho, podes interpretá-lo. José lhe respondeu: isso não está em mim. Deus é quem dará uma resposta de paz ao faraó. Então o faraó disse a José: em meu sonho eu estava em pé à beira do Nilo. Então subiram do rio 7 vacas gordas e bonitas que foram pastar no meio dos juncos. Depois delas subiram outras 7 vacas fracas, muito feias e magras, tão feias como nunca havia em toda a terra do Egito. Então as vacas magras e feias devoraram as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as terem comido, não se podia reconhecer que o houvessem feito, porque o aspecto delas ainda era tão feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que subiam de uma só haste 7 espigas cheias e boas. Depois delas brotaram 7 espigas murchas, miúdas e queimadas pelo vento oriental. Então as espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas não houve quem o interpretasse para mim. Então José lhe disse: o sonho do faraó é um só. Deus mostrou ao faraó o que ele há de fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, as 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. De igual modo, as 7 vacas magras e feias que subiram depois delas são 7 anos, assim como também as 7 espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental. Serão 7 anos de fome. É isso que eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó o que ele há de fazer. Estão vindo 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois destes virão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E a fartura na terra não será lembrada, por causa da fome que seguirá, porque será muito severa. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque isso foi determinado por Deus, e ele em breve o fará. Portanto, que o faraó encontre agora um homem de discernimento e sabedoria e o ponha sobre a terra do Egito. O faraó deve fazer assim: nomeie administradores sobre a terra que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem todo o mantimento desses bons anos que virão e estoquem trigo sob a supervisão do faraó, para mantimento nas cidades e o armazenem. Assim, o mantimento servirá de provisão para a terra nos 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse conselho foi bom aos olhos do faraó e aos olhos de todos os seus subordinados. Então o faraó perguntou aos seus subordinados: poderíamos achar um homem como este em quem esteja o Espírito de Deus? Depois o faraó disse a José: visto que Deus te revelou tudo isso, ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como tu. Comandarás a minha casa e todo o meu povo se governará por tua ordem. Somente no trono serei maior que tu. E o faraó disse mais a José: eu te coloco no comando de toda a terra do Egito. Então o faraó tirou da mão o seu anel de selar, colocou na mão de José, vestiu de traje de linho fino e lhe pôs uma corrente de ouro no pescoço. Além disso, ele o fez subir à sua 2ª carruagem e conclamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim o faraó o colocou sobre toda a terra do Egito. E o faraó disse ainda a José: eu sou o faraó, mas sem teu aval
ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois disso, José viajou por toda a terra do Egito. José era da idade de 30 anos quando se apresentou ao faraó, rei do Egito. E José saiu da presença do faraó e foi percorrer toda a terra do Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu muito. E José ajuntou todo o mantimento dos 7 anos produzidos na terra do Egito e o armazenou nas cidades e armazenou em cada cidade o mantimento dos campos dos arredores. Assim, José estocou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que parou de contar, porque não se podia mais contá-lo. Antes que chegasse o ano da fome, nasceram 2 filhos de José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer e de toda a casa de meu pai. E o segundo ele deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então se acabaram os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, porém havia comida em toda a terra do Egito. Depois, quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou ao faraó por comida. Então o faraó disse a todos os egípcios: Ide a José e fazei o que ele vos disser. De modo que, estando a fome sobre toda a terra, José abriu todos os depósitos e passou a vender aos egípcios, porque a fome prevalecia na terra do Egito. Também vinha ao Egito gente de todas as terras para comprar de José, porque a fome prevalecia em todas as terras. Gente, que reviravolta! Lembra que nós falamos ontem que José estava no cárcere, ele conheceu 2 caras lá, o copeiro, o chefe, o padeiro, o chefe, e aí ele interpretou o sonho dos 2 e ele fala para o copeiro que seria restituído, né? Olha, quando você for restituído, lembra de mim, porque eu não fiz nada para estar aqui, né? E o cara simplesmente é restituído e nem lembra mais de José. Mas olha só agora a reviravolta. 2 anos se passam, José ainda ficou 2 anos naquele cárcere. 2 anos se passam quando o faraó tem sonhos, né? Ele tem 2 sonhos e ninguém consegue interpretar. E o bendito copeiro finalmente lembra da existência de José. E é quando ele pega e fala para Faraó: olha, quando eu estava no cárcere tinha um hebreu assim, 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 assim. E aí Faraó pede para chamar José. Gente, é muito interessante isso, porque diante de Faraó, o próprio José, ele fala assim: quem dá a interpretação é o Senhor. Ali ele já dava glória ao Senhor. Então José reconhecia que ele não tinha capacidade em si mesmo de fazer qualquer coisa. Primeiro, era o próprio Deus que faria qualquer coisa ali através da vida dele. E ele interpreta os sonhos a Faraó de uma maneira tão sábia, de uma maneira assim tão fantástica, que o próprio Faraó reconhece que para aqueles anos que haveriam de vir, o futuro ali para o Egito, a pessoa certa para assumir aquele lugar, aquela cadeira administrativa seria José. É muito interessante essa primeira lição aqui que eu peguei no texto, né? Que muitas vezes a gente tem a visão, a gente tem os sonhos, né? Às vezes a gente não sabe ali muito o que fazer e é uma outra pessoa que tem ali a sabedoria, uma outra pessoa que mostra para nós o que fazer, porque o próprio José, ele fala para Faraó assim: é assim que você tem que fazer. José já carregava dentro de si um dom de liderança. Lembra lá na casa de Potifar, ele comandava tudo. Ele vai para o cárcere, ele também começa a comandar tudo ali, começa a ter ali a autoridade, o respeito das pessoas. E agora, diante do Faraó, interpretando aqueles sonhos, o próprio Faraó reconhece que a pessoa mais adequada para cuidar daqueles mantimentos, da organização de tudo ali no Egito, seria através de José. Gente, é muito importante a gente entender isso, porque assim, nem sempre porque você teve o sonho ou porque você tem a visão é você que vai executar. Muitas vezes Deus vai usar um outro. Deus vai dar sabedoria para uma outra pessoa. E aí a gente precisa aprender a confiar.
a confiar no que Deus está fazendo, a confiar na sabedoria daquela pessoa para ela fazer o que nós não somos capazes de fazer. Isso aqui é uma lição de liderança. E olha que também um outro ponto assim importantíssimo na questão dessa reviravolta ali de José. Ele saiu da casa de Jacó com 17 anos. Saiu não, quando ele foi vendido, né? Vendido a primeira vez para os ismaelitas, depois a segunda vez aos egípcios. Ele só era um garoto, ele só tinha 17 anos. Agora ele já tinha 30 anos. Ele já era um homem. São 13 anos ali passando ali aquele perrengue ali no Egito. E olha quanto tempo ele sofreu, quanto tempo ele esperou, quanto tempo assim de angústia. Tanto que quando ele constitui família, ele tem a esposa, ele tem os filhos, né? Olha, observa o nome dos filhos, você vê o nome de Manassés. Ele fala assim, Manassés, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer. Então para ele era muito pesaroso lembrar da casa do pai dele, o lembrar dos irmãos. E depois Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Era sofrer, era aflição, não era nada fácil para ele. Mas agora chegou finalmente o tempo em que ele foi lembrado. Deus em nenhum momento se esqueceu de José, os olhos do Senhor estavam sempre ali sobre ele. Agora ele foi lembrado através ali do copeiro e agora o Senhor muda totalmente a vida dele, onde ele não é mais um escravo, onde ele não é um escravo não, onde ele não é mais um prisioneiro. Agora ele é um governador, ele tem uma autoridade, ele tem uma patente, ele tem poder. E isso, gente, é o que o Senhor faz quando é o tempo certo da reviravolta, é o tempo certo de Deus mudar a nossa sorte. Quando tudo precisa acontecer, Ele coloca a gente na presença das pessoas que a gente precisa estar. O Senhor nos apresenta, o Senhor faz as conexões e se Ele precisar mudar aquela situação, tirando a gente, né, lá do poço e colocando nos lugares altos, existem os tempos do Senhor, o tempo certo para tudo acontecer. Então é essa palavra que eu deixo para você. Não se esqueça, não se desanime, porque Deus ele não se esquece da gente. Ainda que a gente conte com a ajuda de alguém, como aconteceu na leitura de ontem, José só queria uma coisa, ele só queria ser lembrado ali pelo copeiro. E o cara esquece, o cara, né, subiu de posição e ó, nem mais assim para José. Mas Deus não esqueceu de José, passaram-se ainda 2 anos, o Senhor acompanhando tudo, até que chegou o tempo de Deus ali mudar toda a vida de José, tá bom? Que Deus abençoe você, até amanhã no próximo vídeo e não perca, a gente tem muito mais, porque ainda tem muito mais coisa para acontecer na história de José que vai abençoar e vai falar muito com a gente, tá bom? Fica na leitura de amanhã também. Deus abençoe e até amanhã em nome de Jesus.